Olá, bom dia. São 11 horas e 30 minutos e estamos ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Eu sou Giovana Pagel e este é o programa Dinheiro na Semana, o seu ponto de partida semanal na economia. O nosso convidado de hoje é o jornalista Nicolas Vital, autor do livro Agradeça aos Agrotóxicos por Estar Vivo. Tem alguma pergunta para o Nicolas? Escreva aqui na área de comentários do Facebook, que no segundo bloco ele responde para você. Bom, antes de começar nossa conversa com o Nicolas, vamos saber quais são os principais destaques da semana. O primeiro item é o Ibovespa, que está em alta de 0,08% aos 65.411 pontos. Perdão, Ibovespa nessa manhã de segunda-feira está em queda de 0,08%. O nosso próximo item é câmbio. O dólar comercial na manhã dessa segunda também está em queda, 0,15%, aos R$ 3,18. E agora vamos ao destaque para saber qual é a manchete do site da Isto é Dinheiro da manhã dessa segunda-feira. O principal assunto vem da Venezuela. Oposição diz que Maduro foi revogado com resultado de plebiscito. Os outros dois principais destaques, um é sobre o PIB. Economista prevê em alta do PIB de 2017 em 0,34%. Já o segundo principal destaque do site da Dinheiro é produção de petróleo e gás em junho sobe para 2,81 milhões de barris. E aproveitando, além do conteúdo do site, a capa da Dinheiro dessa semana mostra a compra da Alpargatas por 3,5 bilhões de reais pelo banqueiro Pedro Moreira Salles e as famílias Setúbal e Vilela. Confira a edição da Dinheiro dessa semana nas bancas e também no site da Isto é. E o nosso próximo item é a agenda da semana. Sem data definida, teremos aqui no Brasil a taxa de geração de emprego formal em junho. O Ministério do Trabalho divulga a taxa de geração de emprego formal e os analistas apostam na criação de 10 mil novos postos de trabalho. Uma queda significativa em relação ao mês de maio, quando o Brasil registrou 34,2 mil novos empregos no mercado formal de trabalho. E o destaque de hoje vem da China com o PIB do segundo trimestre. O país divulgou o PIB nessa segunda-feira e a economia chinesa cresceu 6,9% no período. O resultado é igual ao do primeiro trimestre, um pouco acima da expectativa do mercado, que era de um crescimento de 6,8%. Na terça-feira, vamos para o Reino Unido com o índice de inflação ao consumidor. Para o mês de junho, os analistas apostam em alta de 0,2%. Vamos para a próxima tela, ainda continuando com a nossa agenda da semana. Na quarta-feira, o destaque vai para os Estados Unidos com dados do setor imobiliário. O Departamento dos Estados Unidos divulga o relatório sobre construção de novas casas e licenças para construção em junho. O mercado aposta em uma alta de 3,2% no número de licenças e de 6,2% para as construções de novas casas. Na quinta-feira, a nossa agenda segue com informações do Brasil, com o índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA 15. O IPCA 15 é um índice muito importante porque ele funciona como uma prévia da inflação oficial. A expectativa é de uma queda de 0,09% em julho. E já na sexta-feira, para encerrar a nossa semana, o Brasil vai divulgar também dados do setor externo. O mercado projeta um superávit em conta corrente de 1,4 bilhão de dólares em investimento direto no país, positivo em 2 bilhões de dólares. E o nosso destaque da semana, para encerrar, o uso dos agrotóxicos e seus impactos. E é esse o tema que eu vou conversar aqui com o Nicolas. Bom dia, Nicolas. Tudo bom, Giovana? Tudo bem? Como vai? Bem-vindo.
O Nicolas que está lançando aqui esse livro, que eu já citei, né? O livro que o Nicolas está lançando é um tema polêmico, né? Ele fala sobre... Agradeça, né, Nicolas? Agradeça aos agrotóxicos por estar vivo. Como surgiu, Nicolas, a ideia desse livro e como que você está lidando, eu imagino, com toda essa polêmica, né? E assim, a sua posição também em relação à produção orgânica, eu queria que você explicasse para a gente. Apesar desse nome polêmico, o conteúdo do livro ele é bem moderado, ele é bem embasado em estudos científicos, então não é tão agressivo quanto parece. Na verdade, a posição sobre os orgânicos, eu não queria deixar claro que eu não sou contra os alimentos orgânicos, acho muito legal, mas é que o que a gente precisa deixar claro é que são alimentos de nicho, são produtos de nicho e que representam 1% só do mercado no Brasil hoje. Então, e também no mundo, né? E no mundo também. Hoje o que a gente vê no Brasil é um debate muito desequilibrado. Se você perguntar para qualquer pessoa o que ela acha dos agrotóxicos, a pessoa vai te falar que intoxica, que é veneno, que é ruim, que ela é contra. Agora, o que a gente vê no supermercado é uma coisa totalmente diferente, porque daí a pessoa vê, analisa o custo-benefício e acaba optando pelos convencionais, 99% das pessoas. Então, o que a gente tem no Brasil hoje é um problema de percepção de risco. Eu tenho certeza que ninguém nunca conheceu alguém que foi internado, hospitalizado por ingestão de resíduo de agrotóxico. Então, o objetivo do livro é dar um contraponto a esse discurso e equilibrar um pouco esse debate, né, que hoje é muito favorável aos orgânicos. E, Nicolas, o que você acha que aconteceria no mundo hoje se fosse proibido o uso de agrotóxicos? Eu prefiro nem imaginar um cenário desse. Com certeza, num primeiro momento, a gente teria uma disparada dos preços, uma inflação no preço dos alimentos devido à redução da oferta. E em pouquíssimo tempo, a gente teria um cenário de fome, porque, como eu te disse, os orgânicos representam 1% do mercado. E esse 1% da oferta não tem condição de alimentar toda a população. Então, em pouquíssimo tempo, a gente ia ter escassez de alimento, ia ter fome, podia levar até morte. A gente já viu no passado as grandes fomes mundiais causadas por pragas, enfim. Isso acontecia porque não tinha nenhum tipo de defensivo químico. Hoje, felizmente, a gente tem muitas tecnologias que a gente consegue reduzir as perdas nas lavouras. Então, o que eu defendo não é o uso indiscriminado, vamos sair por aí utilizando, usar mais, eu não estou fazendo o discurso da indústria nem nada. O que eu prezo é o uso correto desses produtos. Existem situações que você pode abrir mão desses produtos em pequenas hortas, em lavouras menores, com mão de obra intensiva. Agora, para produzir em larga escala, é impossível hoje você produzir sem fertilizantes, defensivos, mecanização, que são tecnologias que foram desenvolvidas nos últimos 50 anos e que ajudaram o Brasil a se transformar no que é hoje, que é um grande player desse setor de alimentação, visto pelo mundo todo como o celeiro do mundo, capaz de abastecer essa população cada vez maior, né? Que a gente vê hoje, a população é de 7 bilhões, daqui em 2050 deve ser 9 bilhões, tem gente que estima até mais. Então, o objetivo é equilibrar esse debate e mostrar que o agrotóxico, se bem utilizado, não oferece risco nenhum à população, diferentemente do que os defensores dos orgânicos pregam, né? E qual a diferença dos custos de produção dos produtos convencionais e dos orgânicos? Você chega a abordar isso na sua pesquisa também? Sim. Os orgânicos hoje, eles podem custar até 300% mais. Isso é explicado pelo próprio método de produção, né? Porque hoje você usa pouca tecnologia, então você tem muita perda, ao mesmo tempo você tem uma mão de obra intensiva, porque você precisa ter, como você não tem um defensivo que elimina as plantas daninhas, enfim, você tem que fazer isso tudo de forma manual. Você tem que tirar a lagarta de forma manual. Então, o custo maior unindo a uma produtividade menor, leva a esse custo mais elevado dos orgânicos. Mais uma vez, por isso são produtos de nicho. Quem tem condição de pagar por isso, acredita nos benefícios dos orgânicos, muito bem.
O que você não pode é impor isso para a imensa maioria da população. Então, na minha opinião, eu acho que os preços nunca vão ser equivalentes dos orgânicos e dos convencionais. Você pode até encontrar nessas feiras orgânicas, enfim, produtos a preços um pouco mais acessíveis. Agora, não tem para todo mundo. Se todo mundo resolver amanhã abandonar o convencional e partir para o orgânico, não vai ter. Então, mais uma vez, por isso é importante a gente esclarecer os fatos para que a pessoa possa optar baseado em informações, não no que dizem por aí. Nicolas, para você escrever esse livro, eu sei que você ouviu mais de 50 especialistas, se debruçou sobre vários estudos. Eu queria que você falasse, de repente, um desses estudos que mais te chamou a atenção e que desmistifica essa questão do uso dos agrotóxicos, se você lembrar agora. Lembro, com certeza. Muito se fala no Brasil que os orgânicos são mais saudáveis, mais saborosos. Isso é praticamente um consenso. E 2 estudos especificamente que eu estudei mostram que isso é uma grande falácia. O primeiro é da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Eles analisaram mais de 4.000 estudos científicos que comparavam orgânicos com convencionais e eles não encontraram diferenças significativas nem em relação a nutrientes e nem em relação ao sabor. Essa pesquisa foi repetida aqui no Brasil pelo pessoal do ITAL, que é o Instituto de Tecnologia de Alimentos, que é vinculado à Secretaria da Agricultura de São Paulo. Eles também avaliaram centenas de estudos comparativos e também não identificaram nenhuma diferença entre eles. Então, segundo esses cientistas, é difícil, até mesmo em laboratório, você identificar essas diferenças, tanto nutricionais quanto de sabor. Agora, vai conversar com esses defensores, é sempre assim, nossa, essa salada orgânica é muito mais gostosa, olha só como ela é mais fresquinha. É pura conversa, isso não é verdade. Se os cientistas não têm dificuldades em achar essas diferenças em laboratório, com certeza o paladar humano não é capaz de identificar essas diferenças. Mas um dos pontos também que é apontado por quem defende mais os orgânicos em relação aos convencionais são os problemas relacionados a doenças, como o câncer. Existe alguma confirmação de que os casos aumentaram ou isso também é colocado em xeque? Isso também é outra falácia, porque assim, os orgânicos, justamente por não conseguirem provar que são melhores cientificamente, que têm mais nutrientes, a prova disso é que eles não destacam no rótulo. Se fosse realmente melhor, eles destacavam, tem mais nutriente, é mais saudável, é mais gostoso. Eles não podem fazer isso, senão eles vão ser acusados de propaganda enganosa. A questão da doença. Um estudo da American Cancer Society dos Estados Unidos mostra que as taxas de câncer estão estáveis desde 1975, ao contrário do que o pessoal fala, que vem aumentando, enfim. E se vem aumentando... De quando que é esse estudo? Esse estudo é um estudo recente, eu não vou saber te falar exatamente o ano, mas é um estudo recente deles, eles analisaram as taxas de câncer de vários tipos desde 1975. O único que aumentou foi o de pulmão, que é causado pelo cigarro, isso todo mundo sabe. Uma outra questão interessante também relacionada à saúde é as diferenças nutricionais, né? Que o pessoal costuma destacar e que não tem diferença nenhuma. Você não vai ficar mais saudável se você consumir orgânico ou convencional. O que importa, no fim das contas, é que você adote as boas práticas agrícolas. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, tá, Nicolas? Vou só te interromper, porque a gente vai saber o que o Luiz Arthur Nogueira preparou no quadro Descomplicando a Economia. Olá pessoal, eu sou Luiz Arthur Nogueira e este é o Descomplicando a Economia direto dos estúdios da B3 em São Paulo. Nesta semana vamos falar sobre as reformas fundamentais para o andamento da economia brasileira. Primeiro, na semana passada, nós tivemos a aprovação da reforma trabalhista. É claro que a reforma trabalhista não resolve todos os problemas do mercado de trabalho. Na minha avaliação, ela traz avanços, sim,
Mas daí a dizer que por causa da reforma trabalhista, da noite para o dia, a economia vai começar a gerar emprego, eu acho que há um exagero aí, né? O que realmente vai gerar empregos no Brasil é a retomada do crescimento econômico. Agora, sem dúvida nenhuma, atualizar a lei que era da época de Getúlio Vargas foi sim um avanço que aconteceu na semana passada. Segundo tema, a reforma política é prioridade? Olha, na minha opinião, a resposta é sim. Daqui pouco mais de um ano nós teremos eleições e algumas regras precisam mudar. Para que entrem em vigor, elas precisam ser aprovadas um ano antes, portanto, até setembro no máximo. Acho que na volta do recesso parlamentar, o Congresso Nacional deveria priorizar a reforma política, pelo menos alguns pontos dela, como, por exemplo, a cláusula de barreira e a questão do financiamento das campanhas. Terceiro item, a reforma da Previdência. Aqui sim há uma enorme preocupação. A reforma da Previdência já foi dilapidada, já foi alterada inúmeras vezes e não há clima político para aprová-la neste ano. Infelizmente, na minha avaliação, do ponto de vista fiscal, a reforma da Previdência é a mais importante. E por último, coloquei aqui uma questão. Qual é o impacto na economia se as reformas não forem aprovadas? Na minha avaliação, o impacto é negativo. Por quê? Porque vai derrubar a confiança de investidores, a confiança de empresários, e se eles não têm confiança, eles não investem. Se não há investimento, não há produção, não há geração de empregos, não há renda, não há consumo e, portanto, não há retomada do crescimento econômico. Na minha avaliação, o que o mercado está de olho é se as reformas vão continuar ou não, muito mais do que se o presidente no futuro será Michel Temer ou não. Com Temer ou sem Temer, é fundamental que a agenda das reformas não pare no Congresso Nacional. É isso, pessoal. Um grande abraço para vocês e eu aproveito para informar que nas próximas 2 semanas eu estarei em viagem a trabalho e, portanto, o Descomplicando a Economia volta no dia 7 de agosto. Um grande abraço e até lá! Estamos de volta aqui com o jornalista Nicolas Vital. Bom, Nicolas, agora eu quero que você fale para a gente essa questão das boas práticas, que aí, independentemente de ser orgânico ou convencional, que cuidados precisam ser tomados para que algum problema de saúde possa ser gerado, inclusive para os produtores, né? Que acho que esse é um ponto também bem interessante para a gente falar, não sei se agora, mas na sequência, né? Uma das coisas que eu abordo no livro é que o importante não é o alimento ser orgânico ou convencional, não importa. O que importa é ele ser produzido de acordo com as boas práticas agrícolas. O que é isso? No caso dos orgânicos, que ele siga toda a filosofia que é imposta, que ele seja certificado. No caso dos convencionais, que ele seja usado da forma correta, conforme a bula do defensivo. O defensivo, assim como os remédios, ele só é vendido mediante um receituário agronômico, você tem as doses certas para aplicar, você tem períodos de carência antes de você colher. E se tudo isso for respeitado, com certeza você vai colher um alimento seguro. Muito se fala sobre esses resíduos no alimento. Se bem produzidos, esses resíduos são medidos em partes por milhão, que é uma coisa super segura e que não causa problema nenhum para a saúde. Mais um dado interessante que a gente tem é que as pessoas acham que por comerem esses resíduos estão sendo envenenadas e que faz muito mal, enfim, e por isso optam pelos orgânicos. O que também não é uma verdade. Porque os orgânicos, eles usam produtos químicos também, como enxofre, como ureia, e isso nunca é falado. Mas não são industrializados. Não são industrializados. A única diferença é que eles não são industrializados, mas, por exemplo, eles misturam, fazem uma calda de enxofre com farinha e água. Isso é uma substância química também. Se você consumir isso, você pode ter problema. E em relação à segurança também, você não vê pessoas passando mal por ingestão de resíduos, sendo hospitalizadas, enfim. Isso, muitos dizem que é um efeito a longo prazo, mas isso também é uma forma de você adiar o problema, né? Como não existem provas, então essas pessoas contrárias, eles falam, não, você vai ter o problema lá na frente e tal. Em relação aos orgânicos, esse problema existe e é claro também. Se você não cultivar conforme as boas práticas,
você pode ter problema. E um exemplo disso vem da Alemanha, que em 2011 teve um surto da bactéria E. coli num lote de broto de feijão. Esse lote de broto de feijão causou 3.000 intoxicações e 35 mortes. Tudo orgânico. Então, a gente pensa, se tivesse usado ali um fungicida, um defensivo, alguma coisa, todo esse problema teria sido evitado. Mais uma vez, eu não quero converter a fazenda da Alemanha para o método convencional. Eles podem continuar fazendo orgânico, só que esse é um problema de boas práticas. Se você não fizer direito, você pode ter problema tanto no orgânico quanto no convencional. Se você fizer tudo certinho, tanto orgânico quanto convencional são ótimos para a sua saúde, você não vai ter problema nenhum. E sobre o ponto que eu mencionei da proteção dos produtores, que muitas vezes aplicam os produtos sem se preocupar, que precisam se proteger também para não serem contaminados. Você chegou a entrar nesse ponto para saber de que forma eles poderiam entender o quanto é importante essa proteção? Esse é um problema sério no Brasil e é abordado sim no livro. O livro tem um capítulo que chama Agrotóxico Mata. A gente está falando de produto químico. Se você utilizar de forma incorreta, ele vai causar sim problema. Você vê algum trabalhador que mexe com ácido sulfúrico, alguma substância perigosa, trabalhando sem equipamento? Não, nunca. Agora, no Brasil, principalmente, você vê muitos agricultores aplicando defensivos sem equipamento de proteção, de camiseta, de chinelo. Isso não pode, ele está se expondo ao risco. Tem um dado que no Brasil, menos de 15% dos agricultores usam os equipamentos de proteção individual completos, conforme recomendado. Então eles estão assumindo o risco. É a mesma coisa que o cara que não usa o cinto de segurança no carro. Ele está assumindo um risco. Mais uma vez, se você utilizar todos os equipamentos, é claro que a gente está no Brasil, o equipamento é quente, é desconfortável, mas é importante. Não tem como você não utilizar isso. De qualquer maneira, mesmo utilizando de forma correta, a gente tem um estudo que foi feito na Serra da Ibiapaba, lá no Ceará, por o professor Ângelo Trapé, que é da Unicamp. Ele avaliou 1.000 produtores rurais da região, fez uma bateria de testes, avaliou testes clínicos, analisou sangue, para ver realmente a situação desses agricultores. Foi um grupo selecionado e os resultados chamaram a atenção. Pelo lado positivo, porque desses 1.000, menos de 30 tinham algum tipo de sintoma e só um comprovadamente por problema ligado ao uso de agrotóxico. E por quê? Ele tinha uma irritação de pele que era causada por falta de EPI, ele não usava luva. Se ele tivesse usado a luva, isso certamente não teria acontecido. Então, mais uma vez, a gente tem um problema de percepção de risco aqui no Brasil. As pessoas temem muito, as pessoas falam baseado em achismos, mas o fato é que, se bem utilizados, esses produtos não causam qualquer tipo de problema. Então, a recomendação seria para que as pessoas, sim, se preocupassem com procedência dos alimentos e para saber de onde vêm esses produtos, tem essas boas práticas que você citou. Qual que seria, digamos assim, a sua orientação? A orientação para o produtor é que sempre aplique conforme a recomendação, utilizando os equipamentos de proteção, por mais que sejam desconfortáveis, utilizando todas as recomendações agronômicas, que respeitem o período de carência, que façam da forma mais correta, da mesma forma como ele usa um remédio. O remédio ninguém tem que tomar você não toma 5. E se você tomar 5, você vai ter problema também. Então, no campo é a mesma coisa. Mas muitas vezes o que a gente vê é que o agricultor ele tem pouca educação. Esse é um problema do Brasil, é um problema de base. Ele já tem pouca educação, muitos deles não sabem nem ler, não dá para exigir que ele siga todas as recomendações. A gente tem um problema também hoje de extensão agrícola, né? Os agrônomos oficiais, vamos dizer assim, cada vez menor. A gente não tem um acompanhamento, a gente não tem um trabalho sério e efetivo hoje em campo. Hoje quem faz esse acompanhamento agronômico são representantes das empresas, que muitas vezes... Cooperativas, em algumas cooperativas também.
Mas são 5 milhões de propriedades agrícolas no Brasil. Pouquíssimos são cooperados. A grande maioria são pequenos, que trabalham por conta própria. Enfim, eles precisam de algum tipo de orientação. E essa orientação muitas vezes são feitas pelos técnicos das empresas, que em alguns casos têm interesse mais comercial do que agronômico na história. Bom, Nicolas, nosso tempo está acabando, infelizmente. Eu queria que você só falasse, então, onde as pessoas conseguem o seu livro. Sei que vai ter lançamento também nessa semana, para você falar rapidinho. O lançamento vai ser amanhã, terça-feira, né, na Livraria da Vila da Alameda Lorena. Estão todos convidados e vai ser muito legal. Eu recomendo a leitura até para acabar um pouco com essa sensação de medo que a gente tem hoje em dia em relação a esses produtos. Tá certo, muito obrigada, viu, Nicolas, pela sua participação aqui nessa manhã de segunda-feira. Eu é que agradeço a oportunidade. Um grande abraço para os amigos da Dinheiro. Bom, obrigada a você pela companhia nesse Dinheiro na Semana, de 17 de julho de 2017. E para ficar por dentro de todas as novidades da TV Dinheiro, inscreva-se no nosso canal no YouTube. Todo dia tem um conteúdo novo para você lá no nosso canal. O Dinheiro na Semana volta na próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 11h30 da manhã. Boa semana, até mais.